Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês a minha opinião sobre alguns dos livros mais hipados do TikTok, que é essa plataforma que simplesmente explodiu na época de quarentena e que já dá pra ver por várias matérias que foram lançadas que teve um grande impacto na venda de livros de forma muito positiva. Pessoas que influenciam ali a leitura, que são chamados de booktalks, eles conseguiram ali, influenciando pessoas a lerem livro, aumentarem muito a venda e assim, né, propagarem a literatura. E entre isso a gente tem aqueles livros que são os mais aclamados no TikTok, que se você entrar no aplicativo e colocar qualquer coisa sobre livros ali na barra de pesquisa, em pouco tempo vai aparecer alguma coisa sobre esses livros, porque eles estavam muito conhecidos e hypados, pra quem não sabe, significa que é uma coisa que fez muito sucesso, que é uma coisa que tá todo mundo falando. Então, bora lá pro vídeo. O primeiro desses livros que eu vou trazer aqui é Um de Nós Está Mentindo. Esse livro eu já fiz resenha aqui pro canal, então eu já falei dele, então não vou me alongar tanto. Mas aqui, esse foi um caso de livro que já tinha sido lançado há um tempinho, e quando ele foi parar no TikTok e na boca do povo, ele simplesmente explodiu de vendas de novo aqui no Brasil. Então, é um caso clássico de um livro que já estava, assim, uma data bem distante do seu lançamento e mesmo assim conseguiu ter um boom de vendas novamente por causa do TikTok. Enfim, falando sobre o livro, ele vai te prometer um suspense, um mistério adolescente, onde a gente vai acompanhar jovens que estavam na detenção e um desses jovens acaba morrendo. E a premissa do livro, ele te promete que um dos jovens que estava dentro dessa detenção provavelmente foi quem causou a morte desse outro jovem que morreu. E foi um livro que, por mais que eu já tinha ideia do que se tratava, eu não tinha lido sinopse, então eu não sabia muito bem os detalhes. E é por isso que eu não falei muito sobre, eu realmente dei uma sinopse bem resumida aqui, porque eu acho que é um livro que, por ser suspense, eu acho que os pequenos detalhes eles vão criando, instigando o leitor a ler. Então eu não vou me alongar muito sobre a sinopse dele também. Mas é isso, ele te promete um suspense, e ele realmente é um livro também muito aclamado. Inclusive saiu série dele ano passado, e bom, o que eu achei do livro é que ele realmente é um livro bom. Eu não acho que ele merece toda essa aclamação assim na questão do mistério. Eu acho que ele tem sim uma reviravolta que é interessante, apesar de eu não ter achado assim tão imprevisível assim, tipo, realmente algumas pessoas já tinham adivinhado o final. Eu fui uma daquelas pessoas que já estava um pouco desconfiada, mas mesmo assim teve muitas pessoas que nem desconfiavam, que realmente ficaram perplexas com o que estava acontecendo no final. Os personagens, eu achei eles de longe a melhor parte do livro. Se tu quer um livro que tenha dramas adolescentes, tenha personagens interessantes ali, que você gosta de acompanhar eles em momentos difíceis e tudo mais, esse é o livro perfeito. Os personagens realmente são muito legais, ver eles interagindo é realmente muito bom. E pra mim, eles foram totalmente a graça do livro. Se não tivesse os personagens, eu não teria, simplesmente teria abandonado o livro, eu não teria gostado nem um pouco dele. Mas não foi isso que aconteceu, eu realmente gostei ali dos personagens e o mistério, apesar de não ser perfeito e não ser essa grande obra-prima, ele também é bom, ele consegue agradar, não é completamente previsível, descartável, ele realmente tem ali uma coisa legal de acompanhar, você realmente fica querendo saber o que de fato aconteceu e você começa a criar muitos suspeitos. Então é um livro que, sim, para sua proposta, ele é realmente um bom livro. Não acho que ele seja excepcional, mas é realmente uma boa leitura para você fazer em um em 2 dias e se divertir. O próximo livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro, ele é, de longe, o mais aclamado do TikTok. E se não for o mais aclamado, tá entre o top 3 facilmente. E aqui eu posso falar com propriedade, porque eu fui uma dessas pessoas que só li porque tava todo mundo falando. Enfim, eu nem li muito bem sobre o que se tratava, eu só vi realmente muitas pessoas falando positivamente desse livro. É muito difícil você achar uma resenha negativa dele. E eu resolvi ler porque tava todo mundo falando, e de fato ele guarda uma história muito emocionante. É um livro que é o favorito de muita gente e eu compreendo muito bem o porquê. Porque ele é um livro que emociona, e ele vai contar sobre uma estrela de Hollywood que vive entre a década de 50, 60 e 70, algo por aí. E a gente vai acompanhar a vida dela e vai falar, obviamente, sobre Os Sete Maridos, que pra mim é um grande clickbait isso aqui, porque Os Sete Maridos é a parte, acho que, menos interessante do livro. Eles nem... Quer dizer, eles são importantes, óbvio. A narrativa
é meio que separada por esses 7 casamentos, então é como se o livro se dividisse em 7 grandes capítulos, apesar de terem subcapítulos que são até que bem pequenos. Mas realmente, então a gente vai ver a vida dessa estrela de cinema, que é a Evelyn Hugo. Ele é um livro que ele vai falar de vários temas delicados, assim, porque ele vai se passar na década de 60, então ele vai falar sobre, acho que a podridão de Hollywood, assim, sobre como as coisas funcionavam naquela época e principalmente como elas eram difíceis para uma mulher. E é um livro que, assim, realmente tem uns temas que é complicado às vezes de você ler. Você fica ali meio sensível, assim, porque você sabe que é verdade, sabe? E principalmente a Hollywood é um negócio que tem muito glamour, muito luxo e depois ali, quando você vê as coisas por trás dos bastidores, é realmente complicado. E aí você vê algumas coisas que acontecem aqui no livro e você consegue comparar claramente com coisas que aconteceram muito recentemente, que eu acredito que a autora muito se inspirou e tal. E assim, como eu disse, ele transita entre vários gêneros, então pesquisar os gatilhos, ele fala sobre maternidade de uma forma bem interessante também, por causa sobre isso que pesa para a mulher, a maternidade e a profissão. Achei esse tema muito interessante. E realmente é um livro que faz jus a ser tão aclamado. Realmente não foi um livro que eu, assim, dei 5 estrelas e virou um favorito, mas foi um livro que eu compreendi porque ele ser tão hypado assim. E realmente tem uma história que te faz pensar, te faz refletir e te emociona também. Então, é sim um livro que eu compreendo porque tem tantas pessoas gostando dele, porque ele fez tanto sucesso. O próximo livro é A Rainha Vermelha. Esse livro eu li antes dele ficar super famosinho no TikTok. E, como eu disse, antes do TikTok ele já era famoso em várias outras plataformas. E aí, obviamente, as pessoas que eram dessas outras plataformas acabaram indo pro TikTok e falando sobre esse livro, que também ficou mega conhecido por lá. E assim, é um livro que eu também conheci porque tava muita gente falando, etc. E é um dos meus favoritos, então sou meio suspeita pra falar. Mas esse livro aqui ele vai trazer uma fantasia onde a gente vai viver um mundo que é separado por prateados e vermelhos, pessoas de sangue prateado e sangue vermelho. E as pessoas que têm a cor prateada em seu sangue, elas têm poderes. Poderes que a gente já viu em várias outras histórias de fantasia, como manipular o fogo, a água e esse tipo de poder. E a gente vai conhecer uma garota aqui que é vermelha, mas que vai descobrir que ela também tem poderes. E essa é o ponto de partida para uma aventura que vai durar por outros 4 livros. Esse livro é uma série e ele tem tudo que o público jovem poderia gostar. Ele tem o romance, ele tem intrigas políticas, ele tem uma personagem adolescente meio rebelde, esse tipo de coisa, luta contra o sistema que é opressor, enfim. É uma fantasia, assim, realmente para quem tá começando. Se você já leu fantasias muito mais complexas, você provavelmente vai achar esse livro um pouco superficial. Então, é isso. Se você quer começar a ler fantasia, eu recomendo demais esse livro. Mas se você já leu, sei lá, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, então vá com expectativas mais baixas para esse livro, porque ele realmente foca bastante no público adolescente. Então, é um livro que ele foca mais nisso, nos personagens, na construção desses personagens. O romance, apesar de ter e de ser interessante no livro, tá longe de ser o foco da história. Ele foca bem mais na política e nas reviravoltas que esse mundo vai dar. Então eu acho que muita gente pode se decepcionar porque o público jovem ama romance. E esse livro tem romance, sim, é legal e tudo mais, mas não é o foco do livro. Eu vejo que muita gente fica frustrado por conta disso, mas já avisando que é um livro que é muito bom, tem personagens muito bons e que eu amo demais. Outro livro que também foi super falado no TikTok é A Vida Invisível, de Eide LaRue. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil no segundo semestre do ano passado, de 2021, e, nossa, esse foi um livro que eu tava esperando muito o lançamento, então ele já vinha com a fama antes de chegar aqui no Brasil, sabe? As pessoas lá de fora, os gringos, estão falando muito, muito bem desse livro, então aqui no Brasil ele já nasceu aclamado, e eu era uma dessas pessoas que tinha me interessado muito pela sinopse, e tava assim, louca pra ler esse livro, pra saber do que se tratava. E assim, realmente expectativas o mais alto possível. E eu li e ele foi realmente um dos melhores do ano, não se tornou um favorito, como eu imaginava, mas é sim um livro que vejo que muitas pessoas gostam, assim como eu também. Aqui a gente vai conhecer uma garota que estava passando por uma situação bastante complicada, e aí ela resolve fazer um pacto aonde ela se tornaria imortal, mas em consequência disso ela nunca seria lembrada por ninguém. Então ela conhece uma pessoa aqui,
e depois que ela vira as costas, essa pessoa meio que esqueceu da existência dela, e é assim que ela vai vivendo por décadas, por séculos. E a gente vai acompanhando toda essa vivência dela. E o início, ele é um pouco chato para algumas pessoas, eu percebi por conta que é um livro que você ainda não tá entendendo muito bem qual é a proposta, mas o livro ele começa de fato quando ela conhece uma pessoa aqui que lembra quem ela é. Aí o romance do livro começa, a fantasia começa a ficar um pouco mais interessante. Tem um vilão aqui no livro que ele é realmente um vilão que é um bom vilão, assim, ele causa um certo temor em quem tá lendo o livro. Então eu acho que ele é um livro que ele tem tudo que o público mais jovem gosta, que é um romance, a fantasia, um vilão que te dá raiva ao mesmo tempo que você entende um pouco o vilão, essas coisas assim. E, enfim, é um livro que ele tem muitas reflexões. A autora, ela se dedicou muito a isso, tem muitas reflexões, muitas metáforas. É um livro que ela fala muito sobre arte, então ele é muito descritivo. Ele tem quase 500 páginas e muitas, assim, são de descrições sobre a vida da Eide, sobre artes que ela faz, sobre metáforas e coisas assim. A autora, ela consegue entrelaçar muito bem a arte com as metáforas que ela quer fazer. E tem algumas imagens no livro, então tem coisas que ela nem precisa escrever pra meio que passar pra você o que ela quer. O final do livro é sim emocionante, apesar de previsível, mas eu acho que isso mostra como ela é uma ótima autora. Você já se tocou do que vai acontecer e mesmo assim você consegue se emocionar com o final. Então é realmente um bom livro, um ali que tem uma história realmente muito bonita e que vai encantar muitos leitores. O último livro que eu vim trazer para essa lista é Corte de Espinhos e Rosa. Esse livro é muito comentado mesmo no TikTok. Assim, as pessoas falam demais sobre ele, sobre os personagens. Assim, é um livro que realmente é difícil imaginar ele saindo de moda, porque as pessoas falam demais sobre ele. E, enfim, esse livro também foi um livro que eu comprei porque eu queria muito ler algo sobre a autora, que é a Sarah J. Maas. Na época que eu li, ela só tinha Corte de Espinhos e Rosas e Trono de Vidro, que é outra série dela. Só que Trono de Vidro era muito longo, tinha uns 6 ou 7 livros, então eu resolvi ler esse porque era uma trilogia, era menorzinho assim, e eu queria muito conhecer a autora, porque na época tava todo mundo falando super bem dela. E bom, aqui nesse livro a gente vai conhecer uma garota chamada Feyre, que vive num mundo dividido entre humanos e feéricos, até que um dia ela acaba matando sem querer um feérico, que ela não sabia que era um feérico, e acaba sendo raptada pelo Gran Senhor de uma das cortes desse universo feérico. E aí que a nossa história ela vai começar a partir do tempo que ela é levada para essa corte. É uma história que é baseada na Bela e a Fera, então tem essa inspiração fortíssima aqui. E é um livro que é uma série de fantasia, então tem outros livros ainda. E esse primeiro livro eu vejo que muita gente não gosta, mas a questão é que ele é um livro mais introdutório. A gente vai entender um pouco mais sobre o mundo, sobre os personagens iniciais aqui. E os outros livros da saga só são bons porque esse primeiro introduz muito bem o universo. Então, caso você queira ler uma série realmente que tenha muito romance, o romance aqui é muito importante, e a escrita, pra mim, é de longe a melhor coisa, que é uma escrita realmente muito boa. Se você quer realmente ver uma série assim, fechada de personagens complexos, com um bom romance, supera esse primeiro livro, porque os outros livros só vão ser bons, porque esse aqui foi bem escrito, bem introduzido e tudo mais. Foi um livro que eu li também completamente influenciada pelo TikTok, e eu, assim, apesar de não ter se tornado um dos melhores que eu já li, é sim um livro legal para você passar o tempo. Eu gostei muito. Definitivamente o segundo livro é melhor do que o primeiro, então isso é uma coisa boa. Mas eu gostei desse livro aqui. Eu só não tenho uma memória afetiva muito grande com ele, mas eu lembro que quando eu tava lendo, eu tava gostando, tava me divertindo. O segundo livro também é muito bom, muito divertido. Só o terceiro livro que eu lembro que eu não curti tanto de ler, e aí eu acabei meio que deixando de ler os outros livros, porque tem mais de 3. Porém, uma coisa que é importante falar aqui, que tem outro livro nessa série, porém a história da Feyre, ela é uma história que já tá completa. Só que aí a autora resolveu fazer como spin-offs dos outros personagens desse livro, e aí por conta disso ela vai fazer outros livros. Então é uma série que tecnicamente não tá completa, porém a história principal, assim, da Feyre, desse livro aqui, já terminou. Então, assim, é uma série que os outros personagens ainda vão ter seus livros contados, mas a personagem principal, a história dela já terminou aqui nessa primeira trilogia. Enfim, é um livro que eu entendo porque fez tanto sucesso, tem realmente todos aqueles ingredientes que todo mundo gosta, um vilão que, sabe, é apaixonante, uma mocinha interessante, coisas assim.
E é um livro que eu entendi porque fez tanto sucesso, e realmente é um livro que as pessoas falam demais em qualquer rede social que fale de livros, Twitter, Instagram, TikTok, qualquer coisa, tá todo mundo sempre falando desse livro aqui. E ele realmente é um livro que é bem interessante de ser lido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!